Craque Neto, veja curiosidades sobre esse grande ídolo do Timão. Neste artigo, mostraremos um pouco mais sobre a carreira do craque Neto, que atuou não só pelo Corinthians, mas também por clubes que são rivais do Timão, como São Paulo, Palmeiras e Santos. Preste atenção na leitura para não perder nenhum detalhe, seja você corintiano, ou apenas um apaixonado por futebol que esteja visitando a identidade corintiana. Como foi a carreira do craque Neto? Mostraremos os principais clubes por onde Neto passou e também os acontecimentos mais relevantes, sendo assim, talvez passe alguma coisa. A princípio, José Ferreira Neto, ou craque Neto, nascido na cidade de Campinas, no município de Santo Antônio de Posse, dia 9 de setembro de 1966, iniciou sua carreira ainda quando criança, na Ponte Preta em 1986. Na Macaca o atleta atuou por quase um ano. Após isso, Neto se transferiu para as categorias de base do Guarani. A habilidade do meia chamou tanta atenção, que aos 17 anos, ele já começou a atuar pelo profissional e detalhe, jogando em alto nível, Neto nem parecia um garoto e sim, um veterano rodado. A torcida do Bugre ficou impressionada. Apesar disso, Neto passou o segundo semestre de 1986 no Bangu. Em 1987, Neto começou a despertar interesse de clubes de maior expressão no Brasil, até que veio uma proposta do São Paulo para o meia, que foi aceita pelo Bangu. No clube paulista, o ex-atleta teve uma participação bem discreta por conta de um acidente automobilístico, que infelizmente o afastou um bom tempo dos gramados. Porém, Neto chegou a conquistar o Campeonato Paulista pelo tricolor. Em 33 partidas disputadas, o meia marcou 5 gols. Em 1988, craque Neto voltou para o Guarani de Campinas, onde o seu futebol continuou a brilhar. No Bugre, ele foi vice-campeão paulista. Na final do campeonato estadual diante do Corinthians, apesar da derrota, Neto marcou um gol de bicicleta, que até hoje é lembrado na internet ou nos programas de televisão. No começo de 1989, o atleta foi contratado pelo Palmeiras, porém, não conseguiu jogar bem no Alviverde. Emerson Leão, que comandava o Verdão na época, escalou Neto de ponta esquerda, o que acabou com seu futebol. No meio de 1989, Neto se transferiu para o Corinthians, onde teve a melhor atuação de sua carreira. O seu futebol finalmente foi mostrado para o mundo. O talento do craque Neto aumentou gradativamente no Timão. O atleta se sentiu em casa no SCCP. Craque Neto melhorou ainda mais suas cobranças de falta atuando pelo Corinthians, além de sua habilidade com a bola nos pés melhorar bastante também. Alguns até compararam Neto com o inesquecível Maradona. Ainda mais quando ele fez um gol parecido com o do argentino na Copa de 1986 diante da Inglaterra, onde Neto driblou meio time da Ponte Preta. Pelo Corinthians, a maior conquista do meia foi o Brasileiro de 1990, onde ele foi protagonista junto do goleiro Ronaldo Giovanelli, um dos grandes ídolos do Corinthians. Neto também teve algumas passagens pela seleção brasileira. Em 1983, o ex-atleta participou dos Jogos Pan-Americanos. Em 1988, o meia participou das Olimpíadas de Seul com a equipe principal, onde ficou com a medalha de prata. Em 1990, Neto sonhava em ir à Copa do Mundo, porém, isso não foi possível. O técnico Sebastião Lazzaroni optou por convocar o ídolo do Corinthians. Porém, em 31 de outubro de 1990, o meia foi chamado para participar de um amistoso em comemoração aos 50 anos do Rei Pelé, e teve a grande honra de substituir o dono da festa. Além disso, marcou um gol de falta. No ano de 1991, na Copa América, Neto voltou à seleção, ficou com o vice e marcou um gol diante a seleção da Bolívia. Fora essas participações, Neto jogou alguns amistosos pela Amarelinha, ao todo foram 26 partidas e 7 gols marcados. Números do craque Neto no Corinthians. Veja a seguir o histórico do craque Neto no Corinthians. Jogos disputados, 228. Jogos titular, 208. Vitórias, 105. Empates,
74. Derrotas, 49. Gols marcados, 80. Conquistas: Campeonato Brasileiro de 1990, Paulista de 1997 e Supercopa do Brasil de 1991. Por que Neto parou de jogar? Craque Neto emocionado. Por fim, Neto pendurou as chuteiras quando tinha 33 anos e seu último clube foi o Deportivo Itaú-Chacal, da Venezuela. O ex-atleta sentiu que era o momento de parar quando não estava rendendo o esperado, até mesmo nos treinamentos. Em entrevista para um portal de notícias, Neto contou um acontecimento que fez ele parar de jogar de vez. Eu estava no treino, quando fiz uma força tremenda para chutar a bola, e saiu um chute super fraco. Ali eu vi que era o momento da minha carreira ser encerrada. Vi que não dava mais para mim. No dia seguinte fui para São Paulo, sem avisar ninguém. Como está o craque Neto hoje em dia? Atualmente, Neto trabalha em um programa esportivo chamado Donos da Bola. Ele atua como apresentador, trazendo as novidades dos clubes, dando opiniões, porém, ele é sincero e nunca deixa para trás o seu amor pelo Corinthians em algumas análises.